Muito bem, é a controvérsia da criação versus evolução, ou debate criação versus evolução. Uma disputa cultural, política e teológica recorrente sobre as origens da Terra, da humanidade, da vida, do universo. A disputa é entre aqueles que defendem a crença religiosa do criacionismo, que Deus criou todas as coisas, versus aqueles que aceitam a evolução, apoiados por um consenso científico. E a disputa envolve particularmente o campo da biologia evolutiva, mas também os campos da geologia, paleontologia, termodinâmica, física nuclear e cosmologia. Embora também presente na Europa e no resto do mundo, e muitas vezes retratado como parte de guerras culturais, este embate é prevalente nos Estados Unidos. O debate também se concentra em questões como a definição da ciência, o que constitui provas científicas, a educação científica e o ensino da visão, do consenso científico, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado, teologia em particular e tal. Mas vamos aqui, eu quero chamar vocês aqui para um ponto importante. Hoje há muitas denominações religiosas que aceitam a evolução biológica, têm produzido a diversidade dos seres vivos ao longo de bilhões de anos da história da Terra, Muitos emitiram declarações observando a evolução e os princípios de sua fé, que são compatíveis. Aí os cientistas e teólogos têm escrito sobre a eloquência, espanto e admiração na história do universo e da vida neste planeta, explicando que eles não veem nenhum conflito entre sua fé em Deus e na evidência da evolução. As confissões religiosas que não aceitam a ocorrência da evolução tendem a ser aqueles que acreditam na estrita interpretação literal dos textos religiosos. Então, nesse comentário aqui, você vai ver o seguinte: há pessoas que creem em Deus e creem na evolução. Como pode isso? Crer que Deus permitiu que o homem evoluísse. Isso é possível? No mundo da metafísica, das ideias, tudo é possível. Argumentos contra o criacionismo. Então, durante mais de 30 séculos, a crença criacionista perdurou como uma verdade absoluta em diversas partes do mundo, interpretada literalmente da forma como está escrita nos textos sagrados da Bíblia que a gente conhece, tal. Beleza. Somente nos últimos 2 séculos, com a valorização do direito do homem à liberdade de pensamento, uma série de argumentos foram levantados contra esse predomínio religioso. Então, o criacionismo, aí vai o primeiro argumento: o criacionismo não pode ser considerado como uma ciência, nem sequer uma teoria. Uma teoria requer análise, estudos, testes, experiências, modificações e, finalmente, adequações. Uma teoria evolui com o decorrer do tempo, à medida que o ser humano amplia seus conhecimentos e sua descoberta. Naturalmente, a ciência, no sentido usado nesse texto, não pode nem afirmar nem negar o criacionismo. Seja verdadeiro, é não falseável e, portanto, não científico. Então, um dos argumentos. Segundo argumento: a evolução é uma estrutura teórica bem definida e que embasa a cladística, que eu não sei o que é isso, a biologia do desenvolvimento, a paleontologia e a genética de populações e todas as demais áreas da biologia. Ao passo que o criacionismo é constituído de uma multiplicidade de superstições sem unidades criadas pelas centenas de religiões e mitos hoje existentes ou que já existiram. Então, para eles do evolucionismo, eles acreditam que tudo está na Bíblia é uma mitologia, tá bom? Ele quer igualar a Bíblia aos deuses gregos, aos deuses egípcios, aos deuses... Eles botam tudo num balaio só, mas não é. A evolução é uma teoria fundamentada em achados fósseis concretos e em experimentos realizados, enquanto que o criacionismo é abstrato, indemonstrável e desprovido de bases científicas. Olha aí. Os argumentos neocriacionistas que utilizam também recentes descobertas da ciência, de uma forma geral, são falácias que poderiam provar a veracidade de qualquer crença, seja ela judaico-cristã, muçulmana, hinduísta, umbandista, pagã, animista ou de qualquer outra crença religiosa.
O evolucionismo esforça-se em buscar explicações para os eventos da natureza, enquanto que o criacionismo esforça-se em adaptar os eventos da natureza à sua visão de mundo. O criacionismo não possui bases científicas, portanto, é certamente uma visão de mundo, não podendo se apresentar como ciência, pois não tem os indícios para tal e não é comprovada cientificamente, né? Não sendo o design inteligente ou qualquer outra forma de criacionismo científico, não existem debates científicos entre ele e a evolução. A teoria da evolução é suportada por muitas evidências e é aceita por virtualmente todos os cientistas do mundo, enquanto o criacionismo não possui evidências, apenas escrituras antigas. Trata-se de uma discussão entre conhecimento científico e crenças religiosas, portanto... É uma discussão infindável, mas tá aí, você já sabe. Aí vai falar aqui que o criacionismo são fontes obsoletas, omissão de textos, uso incorreto da matemática, falácia de confusão dos jogadores do sistema tendenciosa. Pronto, beleza. Então, vem os argumentos da teoria contra a teoria evolucionista. Haha, e aí o bicho pega. Então aí tem um monumento satirizando a teoria da evolução em um museu criacionista britânico, né? Existem argumentos criacionistas contra a paleontologia, geologia e sistemática. Esses argumentos não levam em conta a metodologia utilizada por essas disciplinas, que são os métodos estatísticos computacionais, cladística como a máxima parcimônia, tal, muita coisa. Então ele vai descrever aqui, deixa eu ver, não pontuou. Então volta. Então, criacionistas questionam também experiências relacionadas à demonstração da seleção natural, como aquela relativa às mariposas, cujas cores foram influenciadas pelas mudanças advindas da Revolução Industrial. Nesse caso, especificamente, apontam falhas na metodologia como confirmação de que não existiria seleção natural. Outro argumento utilizado é que a ciência sempre mudou ou fez novas descobertas ao longo da história, devendo ser desenvolvida, mas nunca encarada como verdade absoluta. Um exemplo disto é afirmar que o parente vivo mais próximo do homem é o chimpanzé e atualmente há novas pesquisas argumentando que o parente mais próximo do homem é o orangotango, ou o confronto entre os próprios cientistas quando afirmam que espécies viveram em tempos distintos e depois são descobertas evidências que, além de viverem na mesma época, eram da mesma espécie reproduzindo entre si. Essas características da ciência sempre procurar a verdade, elaborando novas teorias científicas. Teorias melhores e mais abrangentes quando percebe-se a algum dado não explicável pela teoria científica anteriormente aceita, uma contínua verificação, correção, tal. Isso é no Wikipedia. Eu vou deixar aqui o Wikipedia para você ler, tá bom? Para o meu vídeo não ficar muito grande. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se você crê na teoria da evolução, mesmo sendo um criacionista, tudo bem. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas se você não crê, olha, no Wikipedia, tá bom? O site, ó, wikipedia.org. Tá lá, tem tudo lá. Controvérsia da criação versus a evolução. Então, se você crê que Deus criou todas as coisas, amém, é isso que a Bíblia diz. E se você crê que evoluiu, tudo bem. Se você crê que evoluiu, tudo bem. Então, Deus abençoe todos vocês. Esse foi mais um vídeo aqui comigo. Valeu, gente!